Olá, tudo bem? Sou André Moleiro. Esse é mais um episódio do Eficiência Operacional Ágil. Hoje a gente vai falar sobre sobrecarga de trabalho. Sim, você está se sentindo sobrecarregado, o time está sobrecarregado. A gente está falando sobre como as pessoas reagem sobre essa sobrecarga, como que são sintomas. E aí a gente está falando de cansaço, a gente está falando de sentimentos de fazer pouco. Então, como que a gente se sente fazendo pouco? Como que é esse sentimento também de se sentir incompetente? Sobre esse sentimento também de cansaço o tempo inteiro. Então a gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregado, se sente estressado. Então hoje a gente vai falar sobre como gerenciar essas atividades em gerais do trabalho. Hoje, sobre como a gente faz esse pensamento sobre cansaço em geral, sobrecarga de trabalho. Mas primeiro eu queria entender com vocês sobre essa sobrecarga. Então, o exemplo inicial, então a gente começa a trazer aqui sobre como que é essa sobrecarga de trabalho. E aí, tipo, primeiro é lógico, a gente está com mais atividades do que a gente suporta. A gente está ali trabalhando e primeira coisa que a gente entende é, poxa, as atividades que eu estou fazendo vão durar mais do que o tempo que eu fico aqui trabalhando. Então, na hora que isso acontece, a gente já começa a ter esse sentimento de sobrecarga muito grande. A segunda coisa que acontece bastante, esse sentimento, é expectativa. Eu tenho uma expectativa muito maior de entregar coisas, uma expectativa muito maior de entregar resultado, e esse resultado não está acontecendo. Então você começa a se orientar, colocando ali, primeiro, o resultado que você quer entregar, e o que você entrega realmente é muito menor. O resultado que é cobrado para você sobre o que é entregue. E aí a diferença é muito grande. Dispara sobre quanto que a gente precisa entregar muito mais, sobre quanto a gente realmente entrega. A terceira coisa que acontece muito sobre esse entendimento são prazos sempre apertados. Não adianta o quanto nós entregamos, o quanto nós realizamos, que as coisas vão chegar para a gente em prazos apertados. Então tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo é necessário, tudo é importante. Então quando tudo isso é importante e tudo é para ontem, a gente fica com essa sobrecarga, porque a gente sabe que a próxima necessidade que vai vir também vai estar atrasada. Então a gente está com esse sentimento sempre correndo atrás e a gente nunca sabe quando que a gente vai ter um momento de paz, vai ter um momento de relaxamento. E a terceira, e o que eu queria trazer para vocês é que sempre a gente está com o copo cheio e estão jogando mais água. O que vai acontecer quando parar de jogar água? O copo não vai estar cheio, porque ele vai bater e vai jogar tudo para fora. Então, é assim que nós nos sentimos sobre essa sobrecarga. E aí, isso vai trazer impacto no bem-estar. Que traz de impacto para o bem-estar? E aí eu até quero trazer para vocês por que eu estou falando isso. Porque quando a gente está sobrecarregado, primeiro impacto do bem-estar é pessoas sem produtividade. Então, se eu começo a diminuir produtividade, está relacionado a muito do que eu quero realizar para vocês, que são pessoas, líderes que constroem eficiência operacional para as suas empresas. Então, quando a gente começa a trazer que pessoas estão sobrecarregadas e o primeiro impacto de bem-estar delas é a diminuição de produtividade pessoal, isso impacta diretamente no que nós queremos realizar. Pessoas realizando bastante, mas através de motivação, de engajamento. E isso, quando a gente está sobrecarregado, também impacta na motivação. Quando a gente está sobrecarregado, a gente está sempre correndo, a gente está sempre com esse sentimento de querer ir atrás. Mas não é um sentimento que nós queremos fazer, é um sentimento que a gente quer mais realizar. Também impacta sobre a prioridade, o discernimento que nós temos de priorização.
Nós vamos priorizar algo e se tudo é urgente, eu estou sobrecarregado, vai diminuir muito o meu discernimento, minha qualidade de definir o que eu vou priorizar, o que eu vou fazer primeiro. E a tendência é que nós vamos priorizar conteúdos, práticas, execuções que não são tão necessárias ou não são mais importantes. Então, tem um paralelo ali muito grande, essa sobrecarga de trabalho, quanto leva para a gente fazer, de repente, algo que não é tão importante. A outra, a gente começa a falar mais do estado físico das pessoas. Quando a gente está sobrecarregado, começa a vir muito impacto sobre problemas físicos. Problemas de saúde mental também. A gente começa a falar de saúde propriamente dito. A gente começa a ter que tomar remédios. A gente começa a entrar até em casos de depressão e burnout. Então, quando a gente está com uma sobrecarga de trabalho, a gente tem vários itens aí, começa a dar dor de cabeça, começamos a ter problemas com sono, a gente começa a ter problemas sobre comunicação. Vê como que uma situação, a sobrecarga de trabalho começa a trazer tantos problemas, tantas dores que nós passamos, e aí isso começa a dar problema cognitivo. A gente começa a raciocinar de uma maneira pior, a gente começa a ter problema para pensar, a gente tem problema para resolver problemas, a gente tem problema para fazer comunicação entre times. Então, a gente começa a fazer, e eu estou falando praticamente só de problemas. E aí, sinais claros que a gente vai entrar nessa sobrecarga. Muitas horas extras, muitas atividades atrasadas, dificuldade para você desconectar no trabalho. Ou seja, você está saindo tarde, quando você sai, você ainda está pensando no trabalho. Você está com uma fadiga constante. Você sai do trabalho, você fica o domingo, descansa, continua cansado, continua cansada. Então imagina, você está sempre cansado, você nunca tem energia. Isso são sinais claros sobre sobrecarga de trabalho. Tá? Também podemos ver sobre sobrecarga por time. Quais são os sinais que isso acontece? Primeira coisa que acontece é absenteísmo. As pessoas começam a faltar, as pessoas começam a começam a se atrasar. Mas não estou falando só no dia, no próprio trabalho. Eu falo sobre atraso em reuniões, faltar em reuniões, faltar uma reunião importante que a pessoa tenha informação. Então isso impacta diretamente a resultados e a eficiência do time. Quando a gente começa a ver mais sinais, as pessoas começam a mudar comportamentos. Elas começam a mudar como elas reagem às situações. Uma situação simples, as pessoas começam dentro do time a ter reações mais complexas, reações ser mais reativos, trazer várias situações que não deveriam acontecer assim tão fácil, mas seria algo que o time deveria liderar muito bem, mas sempre vai precisar de um líder para ficar lidando nisso. Nunca vai resolver sozinho. E aí essa dependência de um super-herói, de uma super-heroína ali. Então, vê como que esse sinal de sobrecarga começa a trazer mais problemas. E aí você pode ir remediando isso, mas nunca vai resolver. O time vai trazer muito mais problemas, muito mais situações. E aí eu quero trazer com você para a gente começar a remediar de um jeito certo. Então, entenda quais são os problemas do time, quais são os problemas das pessoas, quais são as demandas que eles estão ficando sobrecarregados. Para você começar desse entendimento, ajudar eles com priorização. E eu vou falar mais de priorização hoje. A outra parte, aí já vou entrar nessa parte de priorização, já comecei a falar. E aí eu queria trazer com vocês que eu gosto muito de falar de matrizes, tá? Primeira coisa, vamos falar de técnicas avançadas. Não vou ficar falando de Moscow e ordenação 1, 2, 3. Então eu quero trazer matrizes mais aprofundadas aqui. Então, elas servem para produtividade e crescimento, essas duas, tá? São técnicas para a gente lidar com essa sobrecarga de trabalho. E aí a primeira que eu quero trazer é a matriz de Eisenhower. O que eu vejo acontecendo? Muitas empresas começam a tratar sobre
não categorizar a importância das atividades, das tarefas. Se a gente não tem uma prioridade, a gente não sabe ali, e tudo é prioridade, tudo é importante, nada é importante. Então a gente começa a tratar demandas urgentes ou regulatórias, ou uma demanda que um cliente importante, tão igual quanto uma outra demanda qualquer. Um erro igual a outro, a gente não categoriza isso. Isso vai levar à exaustão. E aí, primeira coisa que eu queria trazer é a matriz de Eisenhower mesmo, para a gente diferenciar o que é urgente, o que é importante, das menos críticas. Por quê? No Eisenhower, ele vai começar a fazer agora, deixar para depois, delegar e ignorar. Se a gente não fizer isso, a gente não ter muito claro o que a gente fala não, o que a gente pede para outra pessoa fazer, a gente vai querer fazer tudo. E a primeira coisa que eu trago para vocês dessa matriz, a grande importância de executar ela, é vocês começarem a simplesmente categorizar sobre a importância delas. Trazer esses 4 níveis de importância traz muito resultado. Eu vou falar mais desses resultados que ajudam muito na prioridade do time, fazer o que é importante, e você começa a desafogar o time sobre os problemas do dia a dia, problemas que estão acontecendo. Então, só de fazer a matriz de Eisenhower você já começa a trazer muito mais benefícios. Segunda matriz que eu quero trazer para vocês é a matriz de Ansoff. A matriz de Ansoff é uma matriz que a gente começa a falar sobre mercado, uma matriz relacionada a perdurar no mercado, onde estão as relações, não somente o contexto, mas a oportunidade. Tá? Então a gente vai usar isso num contexto mais de longo prazo, sobre como a gente prioriza. E aí, como que é? Isso é usado desse jeito, mas se a gente só usar para isso, é uma maneira errada, porque a gente vai não cumprir as expectativas. A gente está falando de um ambiente ágil, um ambiente que muda constantemente, um ambiente ambíguo, onde a gente precisa entender o que está acontecendo. E entende o que está acontecendo fazendo experimentações, fazendo entradas com o cliente, entendendo muito bem. Então, a ideia é adaptar a Ansoff para você começar a priorizar projetos e iniciativas, avaliando como conta potencial de crescimento, riscos associados. Então, se você tem o crescimento e os riscos que vão acontecer, você começa a trazer muito mais foco. Isso vai ajudar a alinhar projetos, a estratégia de projetos de negócio, não só a longo prazo, mas a curto prazo, porque você está vendo os riscos e você vai poder mitigar problemas claros. E aí, se você só usar ela no longo prazo, isso vai ser ruim para você. E você começa a trazer para curto prazo também. Isso vai garantir que os recursos estejam focados, as pessoas estejam focadas. E há uma oportunidade valiosa para você tirar essa sobrecarga de trabalho. Então, procurem saber mais sobre a Ansoff, é uma prática que eu recomendo muito. E aí, como práticas, então imagina o time que priorizava por tudo urgente. E na hora que a gente começou a colocar matrizes, também matriz de prioridade e valor, prioridade e esforço, para a gente começar ali, linkar com isso, a gente começou a trazer isso, eles para fazer menos a princípio, mas é igual aquele copo d'água que eu deixei de analogia para vocês. Que ele estava cheio o tempo inteiro e entrando mais água. Então ele fazia só um tantinho daquele copo d'água. E na hora que a gente começou a deixar um gargalo ali suficiente para eles fazerem, poderem absorver, eles começaram a produzir muito mais. Tá? Então essas práticas fazem uma produção maior, mesmo que inicialmente pareça que você está fazendo menos. Depois disso, eu queria tratar com vocês ferramentas, tá? Para a gente começar a falar sobre práticas ágeis junto com isso. Por quê? Poxa, Moleiro, você está falando muito da sobrecarga de trabalho. E aí o ágil está toda hora, o Scrum fazendo um sprint atrás do outro. O que muda nisso? Então, tratar projetos da mesma forma.
Você está vindo em projeto, você quer fazer tudo e sai fazendo sprint um atrás do outro. Então, sem se adaptar ao contexto, à metodologia, ao contexto, contexto à metodologia. Você está falando de metodologias ágeis, ou um framework Scrum, ou um método Kanban, e você está simplesmente querendo que ele se adapte ao seu contexto, mas não coloque contexto para também se adaptar. E aí você precisa ter essa união de junções das coisas, e aí, se você não fizer isso, simplesmente vai sobrecarregar você, líder, e o time também. Então, perceber o quanto que é complexo se você não pegar essa adaptação. Então, a primeira coisa que eu falo é adapte-se. Você se adaptar, faça planejamentos, faça reuniões de revisão, não só revisão do produto, revisão de pessoas e processos, constantemente. Eu digo, se as pessoas estiverem engajadas, motivadas, essa reunião de inspeção do processo traz muito resultado, porque você vai fazer um processo clean, você vai fazer um fluxo muito clean, muito lean, sem desperdícios. Com processo sem desperdício, se você começa a aplicar no Kanban, por exemplo, o Work in Progress, com o time, para o time explica o que é Work in Progress e o time ter a ciência de como aplicar essa limitação de trabalho. Se você faz isso, traz resultados e traz engajamento. Uma outra coisa que eu quero trazer é a visibilidade do trabalho das tarefas. Deixar tudo montuado, sem categorização, fazer lá e colocar no board, você não identificar o que é, como é, quanto tempo é, isso é muito ruim. E aí você vai colocar boards extensos, boards que ninguém usa, só dizem que usa, e aí se você colocar ferramentas como Gira, Jira DevOps, Trello, eles só vão querer passar das colunas e não vão simplesmente trabalhar as colunas, trabalhar o momento que ela está para verificar se o fluxo tem. E aí se você constrói enormes fluxos que ninguém usa, só vai dar mais trabalho e vai diminuir a produtividade do time. E aí o jeito certo que eu vejo é trazer quadros visuais, que as pessoas consigam visualizar eles de uma maneira correta, eles consigam entender o que é cada fase, eles falam o que é cada fase. Fazendo isso, você traz muito mais engajamento, participação. Com a participação, eles vão ter mais entrosamento com o processo. Eles tendo entrosamento com o processo, eles vão saber como corrigir as etapas do processo, onde nós temos problemas e gargalos. Então, você viu a relação aí, que o trabalho, se está sobrecarregado, você não vai conseguir ver o processo, você não vai conseguir fazer melhoria contínua, e esse ciclo vira um vício, e a gente nunca vai conseguir resolver isso. E aí, tipo, a gente fica esperando líderes para marcar reunião, e aí a gente depende do líder. Viu que, tipo, vira um ciclo vicioso muito ruim para todo mundo, tanto para o líder quanto para o time. E aí a gente não consegue resolver isso e continuamos sem essa eficiência operacional. E aí traga as pessoas. Traga o que eles pensam. Façam eles raciocinarem também. Para concluir essa parte, a gente trazer o time para eles trabalharem junto, vai fazer eles permitirem que eles tenham um engajamento, mas eles entendam que práticas ágeis ajudam eles a melhorar o trabalho deles, melhorar a eficiência deles e vão se tornar profissionais melhores. Não simplesmente alguém querendo controlar as suas atividades, alguém que fica monitorando o que eles estão fazendo todo dia. Então, tenha esse discernimento e deixe muito claro por que precisa de cada atividade, por que precisa de cada momento ali do time para colaboração, eficiência e adaptabilidade. Agora eu queria falar do gerenciamento de expectativas. Se a gente começa a gerenciar expectativas de comunicação, a gente começa a também melhorar essa parte de sobrecarga. Além de melhorar a sobrecarga, lógico, vai melhorar a eficiência. Primeiro, uma comunicação eficaz. Tá? Então, ela é base da gestão. E a gestão de expectativas? Ela é bem sucedida quando nós conversamos com as duas partes e temos acordos.
não só acordo de curto prazo, acordo de médio e longo prazo. Então, na hora que a gente faz esse alinhamento de expectativas, já traz benefício muito grande. E aí a gente precisa manter eles informados de como nós estamos, para onde nós vamos também. Isso para alta gestão, isso colabora muito e ajuda a gente não ficar sobrecarregado como líderes, como time, de uma maneira geral. Né? E aí, primeira coisa não, você já estabeleceu toda essa comunicação. E aí você precisa evoluir, dar um passo a mais. O que é dar esse passo a mais? É você padronizar o jeito de comunicação. Você deixar muito claro com o time como que é e com a sua liderança. Que você não apenas vai resolver os problemas de uma maneira mais eficiente, mas também vai criar um ambiente onde a inovação, colaboração são estimuladas, levando a soluções criativas. Então você deixou muito claro com a expectativa, o que espera de cada um, deixou as execuções sendo alinhadas, e aí o próximo passo é nessa padronização. E aí você criando todos esses padrões, momento de comunicação, momento onde você fala de problemas, momento onde você fala de planejamento, isso vai trazer muito para a criatividade do time, pode ter certeza. Tá? A outra parte que eu falo desse alinhamento, essa gestão de expectativas, é dizer não. Então, saber dizer não é crucial. É um momento que a gente começa a gerenciar a carga de trabalho. A gente poder dizer não é muito libertador e também desenvolve a nossa capacidade de negociação. Se a gente começa a desenvolver essa capacidade, esse skill de negociação, vai nos ajudar muito para começar a dar atividades principalmente de médio e longo prazo. Porque eu estou praticando o tempo inteiro. Lógico, falando não, mas fala não tem um jeito de ser falado. E aí começa a trazer isso nesse planejamento de longo prazo, onde você começa a dar diretrizes, participação. E aí, não, esse não só protege a integridade e bem-estar sua e do time, mas também reforça a posição como líder, como de respeito. Você vai ter respeito do time, vai ter respeito dos seus líderes. O não bendito vai trazer muito respeito. Então você precisa ser assertivo. Você falar esses não de maneira assertiva, executar ele bem feito, você vai trazer muita eficiência. E é isso que ele está falando. É eficiência. É de liderança que contribui, que numa cultura de trabalho colaborativo, de trabalho de execução contínua. Tá? Um caso prático que eu tenho aqui é analisar um time que começou a dizer não, então ele tinha uma taxa de não, ele falava sim para tudo. Ele falando sim para tudo, time, com área de produto, ele fazia tudo. E a gente começou a aplicar um exercício que ele poderia falar decisões sim e decisões não ponderadas. Metade e metade. E a gente teria que arrumar formas de como falar não para essa metade das coisas que viam. Na hora que a gente começou a falar não, a gente começou a perceber que as coisas que falavam sim, que a gente não poderia falar não, eram as mais importantes. Na hora que começou a fazer as coisas mais importantes, o foco do time cresceu, a motivação cresceu e os resultados apareceram. Porque o não ficou de lado. Tudo que era não era de lado. Então, você percebeu quanto se amplificou a produtividade do time? E esse exemplo traz pra gente o quanto essa comunicação assertiva traz de resultado. Quando a gente faz a comunicação assertiva, a gente liga direto com resultados. E aí eu coloco que ao adotar práticas avançadas de comunicação e aprender a gerenciar isso, ajuda não só você como líder, como também o seu time a gerenciar expectativas eficazes, habilidades que são essenciais para a gente poder fazer essa comunicação,
o time se tornar engajado, os times se tornar autônomo. Então, essas capacidades não apenas melhoram a gestão de projetos, mas também abre caminho para a gente ter um ambiente mais produtivo, um ambiente mais feliz, um ambiente mais motivador e que, com o tempo, começam a vir inovações. E aí a gente deixa muito mais harmonioso o trabalho. A gente vem, começa a trazer qualidade, a gente começa a trazer rapidez para o trabalho. Concluo, vou para esse caminho de conclusão, onde a gente começa a falar sobre recursos que a gente precisa utilizar. Use as ferramentas, não fique dependente delas. Então, tem ali seu Gira, seu Giro DevOps, o Trello, o Asana, a ClickUp, pode ser a ferramenta que for, mas não fique totalmente dependente dela, não fique, você só trabalhe em cima disso. Não seja só o administrador da ferramenta, seja uma pessoa que vai trazer muito mais para o time. Outra coisa é recapitular essa estratégia sobre como que a gente fala. Poxa, a gente falou sobre a sobrecarga de trabalho, afeta nosso bem-estar, afeta da dor de cabeça, perde o sono, que a gente precisa fazer uma priorização bem feita. Eu falei das matrizes, Ansoff e Eisenhower. Então, são matrizes que vão ajudar vocês. Falei aqui sobre como as metodologias ágeis, a gente falei um pouquinho de Scrum, Kanban, mas também pode ser um OKR que vai direcionar a ferramenta de foco e engajamento. O OKR, lembre, vocês vão dar direcionamento para os times. Então vai trazer isso e também faz dar visibilidade. Ele pode descer, vir da estratégia. Então é uma ferramenta que ajuda muito e aí traz muito benefício. E aí o controle de expectativa e realidade. O OKR ajuda nisso também. Expectativa e realidade, trazem metas condizentes. A gente fala de moonshot, mas se a gente começa a falar de engajamento, às vezes a gente precisa baixar um pouquinho a regra e falar, poxa, vamos fazer para alcançar isso. Então, entende muito bem o contexto da empresa, onde está, para começar a praticar. E aí, deixo para vocês refletirem, trazerem situações para a gente conversar mais. Eu faço líderes ágeis construírem eficiência operacional nas suas empresas. Hoje eu estou aberto com inscrições para o Fórmula Ágil, tá? formulaagil.com.br. Eu vou aplicar no dia 9 de maio, o dia da eficiência operacional. Lá eu vou falar sobre engajamento de times, vocês vão saber como conversar com times, como a gente começa a falar de estratégia, evolução. Então tem muita coisa aí para a gente falar, vai ser 1h30 de muito bate-papo, conversa, para a gente trazer muito resultado. Tá? Fico por aqui, agradeço, espero que vocês estejam gostando. É um material que eu tenho colocado e aplicado sempre. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau.